infinitamente. Bom, então esse livro, né, recente, eu achei muito legal, porque, deixa eu me pinar aqui também, para ficar aparecendo. Recente também, nesse embalo, né, das traduções recentes, é interessante porque o pessoal está falando, né, crise do mercado editorial e tal, de repente você vê um monte de lançamentos simultâneos, né, no Brasil. Então, fiquei bem impressionado. Esse livro aqui é de 2020, né? Eu falei, né, eu gravei até uma resenha dele, tipo na verdade, um resumo, né? E até comentei que tem um livro antigo dele, né? Tá, não está aqui agora, mas que parece que na verdade, esse aqui é uma versão aprimorada, né, mudada, mas tem coisas, como eu não acredito em progresso, né, que estamos só caminhando para uma coisa melhor, né, e a gente tem que descartar o velho, né, não descartem o livro, né, porque o antigo, quem tem e tal, porque tem muitas coisas que tem lá que não tem aqui, né. Então, achei, por exemplo, a discussão do Polanyi, até fiquei triste porque ele retirou o Polanyi daqui, né, tem talvez lá, sei lá, uma página e tal, falando do Polanyi. No livro antigo, né, dele tem uma discussão mais ampla aí sobre o Polanyi, que eu acho bem importante. Talvez ele viu que, né, o pessoal, ele tentou, se esforçou aí, né, e o pessoal não pegou, né, o Polanyi, né, felizmente, porque ele é excelente para discussão, para todas essas discussões, inclusive para essa discussão aí de transhumanismo, né? Ele discute. Então, transhumanismo é uma coisa nova, não tinha lá no livro antigo, né? De, sei lá, 20 anos atrás, mas nesse livro, então, tem essas páginas aí, né, que ele vai jogando. Então, é um livro não é um livro definitivo, né, eu acho, sobre essa discussão ciência e religião, mas ele é um bom pontapé, né, ele é um bom, assim, livro para se conhecer os debates, né, até porque é longo esse debate. Então aí a gente, separei alguns tópicos, alguns temas aí que ele fala, né, algumas passagens. E essa nova criação, né, o transhumanismo, que está muito forte esse debate lá fora, né, por exemplo, na própria Inglaterra dele, né? Só para ter uma ideia, o McGrath ele é professor em Oxford e são vários colleges, né, como são as universidades anglo-saxônicas, e e, e lá, nesse país, o debate do transhumanismo é muito forte. Então, na Inglaterra mesmo, em Oxford, né, tem um centro bem forte de transhumanismo, que é o Nick Bostrom, que ele tem esse livro aqui, né, bastante falado, traduzido, né, o Superinteligência. Tá? Então, o Nick Bostrom é da mesma universidade que o McGrath, então provavelmente eles se encontram lá, né, podem se encontrar nos corredores, claro que uns vários colleges, né, e aí acabam, e esse aqui também, né, acabam talvez não se encontrando mais nas grandes reuniões. E esse aqui também é do centro de Oxford, esses dois autores, o Julian Savulescu e o Ingmar Persson. Então, eles são grandes divulgadores do transhumanismo. Então, o transhumanismo é um debate comum, né, lá em Oxford. Então, ele não podia fugir disso, né, não podia fugir desse debate. E assim, já começo falando, né, que é um erro bem comum, né, nossa, estou tocando no ungido, né? Falando que o McGrath errou aí, mas na verdade é uma coisa bem comum, que tem um erro bem comum que eu sempre encontro nos debates sobre transhumanismo, que é a data. Né? Talvez isso não seja muito importante falar, né? De quando esse termo foi cunhado, transhumanismo e tal, tem tudo histórico, tal, quando surgiu, mas normalmente as pessoas colocam essa data de 1957, tá ali, né, na página 301. O termo foi cunhado pelo Julian Huxley em 1957. Né? Mas não, na verdade foi cunhado antes, nesse texto, em 1951. Ele fala assim, o Julian Huxley, quando ele cunha esse termo transhumanismo. Uma filosofia tão ampla, talvez, seja melhor chamada não de humanismo, porque isso tem certas conotações satisfatórias, mas transhumanismo. A ideia da humanidade tentando superar as limitações e chegar a uma fruição mais plena. A percepção de que tanto o desenvolvimento individual quanto social são processos de autotransformação. Os transhumanistas vão ficando cada vez mais individualistas, né? Então tem até uma mudança, é bem interessante isso, porque
No começo, os primeiros transhumanistas eram mais de esquerda, né? Todos eles ali, o Haldane, o Huxley e o Bernal, que eram os 3 proponentes ali, eles eram bem marxistas, bem assim, de falar, de aplicar o marxismo mesmo na sociedade. Eles iam para a União Soviética lá e adoravam, né, a forma como a ciência soviética funcionava, ciência planejada e tal, e eles queriam aplicar, né, na Inglaterra. Então, o Lewis, o Tolkien e o Polanyi, eles batiam muito nisso, né? Só que na década de 70 para cá, década de 80, mudou. Hoje são os libertários, são pessoas assim mais liberais, né, que defendendo o transhumanismo. Até é bem engraçado assim, essa mudança. Então, muitos nem se identificam, né, com a esquerda, mas, né, a maioria, tipo Nick Bostrom e tal, esses caras, eles vão ser mais liberais, né? E aí tem toda a crítica lá do comunitarismo. Por isso que vem o Sandel nesse livro e vai criticar esse liberalismo, ó lá, a contra-perfeição, né? Que ele vai, John Rawls, não sei se assim se pronuncia, né? Que funda esse um liberalismo mais moderno, né? Individualista e tal, que tem que focar no indivíduo, ele pode se autotransformar, ele pode escolher, então agora na possibilidade da bioengenharia, né? Ele pode escolher as suas modificações que quiser, né? Então, os comunitaristas vão falar, né, McIntyre e tal, vão falar, olha, isso aí não vai dar muito certo. E vão falar das limitações desse projeto aí liberal, né? Projeto liberal a partir aí do Rawls e daí os seguidores, né? Então, o pessoal usa muito, né, para falar o Sandel, o Hans Jonas, né, para criticar isso. Então, todo mundo, por que todo mundo comete esse erro? Porque vão se basear no Nick Bostrom, que foi o primeiro, aí um grande historiador, ele tem um texto, né, lá, Transhumanismo, que é Transhumanism, que é uma história do movimento, e aí todo mundo se baseia nesse texto, e ele errou, né, porque aparece um texto depois parecido, que é esse aqui, em 1957, daí ele fala também sobre transhumanismo, né, fala que o Huxley, o próprio Huxley, vai dizer que a espécie humana pode, se quiser, transcender a si mesmo, usa esse termo transcender. Tanto que tem um filme lá do Johnny Depp, né? Transcendence, não é à toa, tá? Bem interessante você pensar nessa visão transhumanista. Então, o ser humano pode transcender sua totalidade, né? Como humanidade, não só um indivíduo, por vezes. Assim. Então, começa no indivíduo, mas depois vai modificar toda a sociedade, toda a humanidade. Precisamos para um nome para essa nova crença. Talvez transhumanismo sirva. O homem permanecendo homem, mas transcendendo a si mesmo, realizando novas possibilidades de e para a sua natureza humana. E é bem interessante isso, porque muitos tem uma divisão também entre transhumanistas e pós-humanistas. Né? Os transhumanistas, muitos transhumanistas, eles vão defender, não quer dizer que a gente vai superar, né, e se tornar outra coisa. Não, a gente vai continuar sendo humano, mas a gente vai ser um humano 4.0, né? Um humano assim desenvolvido, aí, cheio de artefatos no corpo, né? Tecnológicos, mas não deixa de ser humano, né? E é interessante que eles eram muito, eu brinco, né? Que eles eram provoquentos, né? Esses transhumanistas, porque eles brincavam com questões religiosas sempre, eles sempre estavam brincando. Né? O Huxley conhecia muito a Bíblia, o Julian Huxley, e aí ele para quem não sabe, ele é o irmão do Aldous Huxley, né? Que escreveu Admirável Mundo Novo. E o Julian Huxley, então, eles brincavam muito com as questões religiosas e por isso que ele intitula até esse artigo, que muitos confundem, achando que é o artigo que fundou o transhumanismo, ou fundou o termo transhumanismo, né? Que ele usa esse aí, né? Novas garrafas, né? Novos frascos para os novos vinhos, né? Que distorcendo a parábola, né? De Jesus, né, quando ele fala, porque eles querem dizer assim, nós precisa de novos vasilhames, né, para novos vinhos, quer dizer, um novo corpo para novas consciências. É isso que eles estavam tentando perverter para dizer isso, né? Então, Ghost in the Shell, né, lá com a mangá e o anime, né, que é assim, né, você tem uma consciência melhorada também e com corpos, né, biônicos. Aquele seriado Netflix também, né, Carbono Alterado, que é essa ideia, né? Você tem
novo lá. Então, para eles era essa visão, né? O corpo a gente pode mudar, deve mudar, né? Pode descartar à vontade. E assim, esse termo ele existe já outros autores, né? Na minha pesquisa encontrei, né, esse termo já sendo usado por um canadense em 1940. Então, nessa década, até a visão do Haldane, dos outros ali transhumanistas no começo, já começa a se formar em 1920, então antes mesmo de ter essa palavra. Né? Mas você vê que é bem isso, essa ideia transhumanista. Né? Então, ali na página 301, o McGrath fala, né, página 307 já, por que eu pulei tanto? Eu acho que eu escrevi errado, é página 301 ainda, que ele fala sobre isso, na página 301, aí ali mesmo, no início, ele fala sobre o tema pós-humano, né? Então tem uma diferença, na verdade, entre transhumanismo e pós-humano, tá? O transhumanismo, então, essa definição básica que meio que concorda aqui com o McGrath, né? Que é um movimento que visa transformar a condição humana através do desenvolvimento e fabricação de tecnologias, né? Usa a ciência e tecnologia para modificar as limitações do ser humano. Né? Então, o ser humano tem limitações cognitivas, por exemplo, então a gente vai fazer aprimoramentos cognitivos. O ser humano tem problemas de visão, então a gente vai criar, né, uma forma aí de aperfeiçoar isso, o ser humano conseguir enxergar melhor. Né? Então, aí tem todo um debate, né, até onde que vai e tal isso. Então, ainda é humano. Já o pós-humano, né, e daí alguns colocam, né, o transhumanismo pós-humano, né, junto, assim, mas quando está falando sobre pós-humano, é a ideia mesmo de superar isso, né, a gente tem que não ser mais humanos, né, brinquei ali, né, tem a banda falando, né, nos quadrinhos, e ela fala no more mutants, né, e os pós-humanistas, eles querem isso, né? Não mais humanos, né? Vão acabar, superar isso aí que tá obsoleto, né? O ser humano tá obsoleto. A gente tem que... Isso eu já pensava desde a década de 1920, né? O ser humano tem que ser superado. Aí por isso que o Lewis vai falar sobre a abolição do homem, tá? Não é à toa que ele está usando isso, né? É exatamente essa ideia de que vamos ultrapassar isso, né? E o Lewis está criticando essa mentalidade no que ele estava vendo nesses caras, né? Ele conversava, por exemplo, o Haldane, que é um dos grandes proponentes do transhumanismo, né? Batiam, dialogavam direto, os Lewis e o Polanyi. E aí depois vai ter o, o Lewis e o Haldane, né? Depois vai vir um Polanyi que vai também debater diretamente com eles, né? Um debate bem forte. O Tolkien que parecia que não, desses três aí, que não entrava muito nos debates diretamente, né? Escrevia e tal, mas não entrava. O Lewis e o Polanyi não, entravam mesmo, né? E debatiam com esses caras. E eles falavam dessa alimentação, né? Desse pós-humanismo. Se você lê um livro de um pós-humano, é é impressionante, né? Mesmo o Flussen, Willem Flussen, isso, o nome dele, que é que veio para o Brasil, né? Não era brasileiro, mas ficou bem famoso. O pessoal de filosofia e tecnologia gosta muito dele. O cara é bem pós-humano, assim, você vê as coisas que ele escreve, assim. E você lê um pós-humano mesmo, né, eles são bem confiantes na tecnologia, extremamente otimistas, né? São os mais otimistas dos transhumanistas, né? Então, tem uma separação, tem uma divisão. Mesmo o movimento transhumanista não dá para você dizer, é isso, mas tem muitos dentro do movimento. Até, por exemplo, Nick Bostrom, né, nesse livro mesmo, aí, nesse Superinteligência, ele vai falar assim, olha, ele é bem otimista, mas ele fala, tem uns movimentos aí que falam do progresso, né, como se fosse assim, a coisa maravilhosa, né? Fala, olha, tem que cuidar. Aqui eu coloquei, né? Aprimoramento cognitivo ali, fala na página 302. Eu e o Lucas Viana, que está aí assistindo, estamos escrevendo um texto, estou bem empolgado, assim, gostando bastante de escrever esse artigo, né, sobre aprimoramento neurocognitivo, né, e os caras são, assim, são otimistas ingênuos mesmo, né, e o McGrath aqui ele fala, né, página 302, né, no segundo parágrafo aí, né, que os transhumanistas, em geral, presumem que a ampliação tecnológica das capacidades cognitivas humanas naturais levará à excelência moral.
né? Então, esses caras, hoje em dia, né, eles estão querendo, o Nick Bostrom e tal, outros estão falando, né, a gente descobriu aonde estão os elementos morais no cérebro humano, né? Vamos fazer lá as, as, as análises, né, dos neurônios, tá? Então a gente sabe exatamente, tá aqui esse neurônio, né? São essas ligações aqui neurais que são responsáveis pela moralidade. Então, se a gente dá uma mexidinha ali, alterar, a gente consegue fazer pessoas alcançarem excelência moral, né? Então, as pessoas vão ser não só super inteligentes, como o Nick Bostrom quer, mas o Savulesco vai dizer, vão ser pessoas perfeitamente morais, vão saber exatamente o que definir. Então, assim, é extremamente ingênuo. Você vai lendo assim, e é muito bem aceito esses caras, né? São muito bem aceitos. Você lê aí livros aqui no Brasil que os caras assim compram bem essa ideia. Esse livro aqui saiu, organizado pelo Gelson Oliveira, filósofo, e é bem legal. Eu gosto da posição do Gelson. Ele não é cristão e tal, mas ele é bem legal. E esse livro reúne vários artigos. Ele é muito legal, que eu gostei. Eu ia fazer uma resenha na época, eu acabei passando, assim, mas o legal é o jeito que é construído, inclusive. O jeito que é organizado o livro, porque vai dos caras mais otimistas para os mais, assim, críticos, né, do transhumanismo. Vai vendo assim, olha, né, não dá para confiar nisso tudo, né? Tem muitos furos, assim. O que vocês querem? Aonde vocês querem, né? E está muito presente na nossa cultura, né, o transhumanismo. Eu escrevi um texto lá para Tuporém, blog da Tuporém, né, que é aquele desenho Big Hero, né? Eu gosto muito, meus filhos adoram, né? E tem aquela luta dos robôs e tal, e o desenho é inteiro transhumanista, né? Então a gente nem percebe. Eu assisti primeira vez lá anos atrás, quando saiu, nem percebi. Depois eu assisti recentemente, fiquei abismado, né? O tanto de temas transhumanistas. Ela até escreveu o texto, né? E ele é muito forte, assim, todo momento falando. Quer dizer, quer nos preparar para esse mundo transhumano, né? Bem isso. Assim, a gente aceitar isso. A gente realmente não tem o que a gente fazer, a gente tem que aceitar, né? Esse transhumanismo aí, que é a melhor coisa. Você vê que os caras são cheios de furos. O próprio Nick Bostrom, nesse livro Super Inteligência, ele faz autocríticas. Né? Isso, por exemplo, essa visão do progresso. Né? Será que as coisas estão melhorando mesmo? Né? E os caras não, vários transhumanistas não, né? Progresso, eles falam assim, né? Esse termo tão batido, né? Não sei como é que sobrevive ainda essa ideia, essa noção do progresso, né? Ainda no século XXI. A gente é passado por guerras, movimento eugenista, nazismo, né? E ainda a gente continua com a visão do progresso, otimismo, né? Exacerbado na ciência e na tecnologia. Não quer dizer que a gente não precisa acreditar na ciência e tecnologia, que a gente não deva cultivar desenvolvimento tecnológico, mas se você ficar cego e ingênuo, né, a gente sabe aí os problemas. E o McGrath, ele cita esse Victor Ferks, que ele escreveu em 1960, uma obra aí, esse Homem Tecnológico. Achei no sebo bem baratinho, que é bem velho esse livro aqui, né, até no Brasil. Ele escreveu na década de 60 e ele é bem pessimista, assim, né? Então, pós, né, Segunda Guerra e Guerra Fria, né? Então, o pessoal estava extremamente pessimista, né? E o Ferks aí ele escreve isso. E aí ele fala, a citação ali na página 303, né, de que e se o homem combinar a irracionalidade do animal, a irracionalidade do homem primitivo com a cobiça calculada e a luxúria pelo poder do homem industrial, e ao mesmo tempo possuir poderes semelhantes aos divinos, né, o Homo Deus do Harari, né, concedidos a ele pela tecnologia. Isso seria o horror definitivo. Aqui na tradução seria a catástrofe final, na tradução aqui para o português. Né? Então, e ele estava falando já da modificação, década de 1960. Né? Ele fala sobre essa coisa, vai chegar uma hora que os seres humanos ali vão ter essa potencialidade de mudar a própria natureza humana. Aí o homem vai virar um objeto tecnológico. Jaquelu também ele fala nesses termos. Né? O homem vai virar um objeto tecnológico. Né? Então, e os transhumanistas estão nem é isso mesmo. Né? São materialistas, né? Então
o ser humano é uma coisa assim, um ser como qualquer outro. Né? Esse livro aqui eu li preparando esse artigo aí com o Lucas Viana. Preparando aqui, eu li esse livro, gente, eu falo para vocês lerem, é bem legal, ficção científica, Flores para Algernon, muito legal, porque o livro também é antigo, sabe? Tipo, década de... Mas tem essa edição nova aqui, bem bonita, sei lá, década de 60 também. O cara escrevia para Marvel também, no comecinho da Marvel, e o Daniel Keyes, e a ideia é assim, é um menino que ele tem um jovem, né, que ele tem um QI bem baixo, o QI de 60, de 69, 70, e fazem uma... Ele participa de um experimento para aumentar o QI, né? E aí, para ficar super inteligente. Gente, é muito legal o livro, o jeito que ele é escrito, porque assim, é tipo um romance epistolar. Você vai ouvindo através dele, o próprio Charlie Gordon, ele vai escrevendo. Então você vai lendo as cartas dele e o desenvolvimento tecnológico e as aflições morais. É muito legal, muito legal. Não sei que eu demorei tanto tempo para ler. Então, e mostra, sim, que tem muitos problemas nessas visões de aprimoramento cognitivo, transhumanismo, que os caras deixam escapar, eles só pensam na área. O ser humano tem ali uma falência dos órgãos, né? O Harari, lá no Homo Deus, ele fala isso, né? A morte é uma falência dos órgãos. Então, tem uma falência dos órgãos, então a gente resolve, né? Igual a gente resolve um problema no carro, é uma falência lá, você troca a peça, o ser humano também, você troca a peça. E tem ele cita aqui esse Ted Peters, bem legal esse Ted Peters, né? Tem uma discussão bem legal de fé e ciência, né? Tem outros livros aí que ele organizou também em português. Não lembro o título, depois aí eu passo para vocês. Mas que ele cita aí, né? Que os transhumanistas não estão levando a sério a pecaminosidade da natureza humana. Né? Ele cita aí na página 303, o McGrath. E assim, é complicado, né? Quando a gente vai falar com esses termos, até com pessoas que não são cristãs, né? Quando a gente fala, vocês não estão levando a sério, né, o pecado, a queda. É complicado, né? Porque as pessoas, simplesmente a pessoa não aceita, né, a cosmovisão cristã. Né? E eu vejo até quando eu escrevo e tal, as pessoas questionam essa questão, né? E tem lugar que entende, tem pessoas que entendem, mesmo que não são cristãs, entendem, tal, né, alguns pensadores, mas eu gosto bastante do termo da falibilidade. Aí eles aceitam. Quando você fala falibilidade do homem, todo mundo aceita, né? O, o John Gray, né, que ele fala nesses termos, né? Ele não é cristão e tal, mas tipo, ele tem uns livros, umas sacadas muito legais. Todos os textos dele são fenomenais, né? E ele é vivo, ainda publica em textos nas revistas, né? Ele é inglês. E ele fala sobre isso, sobre a falibilidade do homem, e o pessoal aceita esses termos, né? Então, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente fala assim, cuidado com, você não sabe que daqui 50 anos, daqui 20 anos, o que vai ser a sua tecnologia, né? 10 anos, talvez, a gente não sabe, né? O que as nossas tecnologias vão causar, impactos ambientais, impactos na estrutura. Então, quer dizer, você modifica uma coisa, né? Faz uma edição genética, por exemplo, no DNA, né? Lá, aquela edição do CRISPR, né? E daí você não tem como voltar, né? Você fez um corte lá, uma edição errada, né? E daqui 5, 10 anos começa a dar problemas. E aí, tá, vamos voltar, como é que você vai fazer? Né? Então, aí vai criar um método eugenista para essas pessoas que foram modificadas e tiveram problemas, eles não puderem se reproduzir mais, né? Para acabar essa linhagem falha, né? Então, como é que vai ser isso? Então, é complicado, né? E daí, quando você coloca esse termo falibilidade, você meio que dá essas limitações, né? Limita esses problemas, né? De responsabilidade, coloca a responsabilidade, né? No empreender tecnológico, não só transhumanista, bioengenharia, mas todas as engenharias, né? Como você coloca isso. Deixa eu ver aqui. Então, tem alguns termos. O pessoal está comentando, igual eu tinha perdido o chat aqui. Né? Depois eu vou vendo aqui, legal os comentários aí.
O Fernando falou, é meu bolso, bem isso, né? Você vai lendo, tem muitas referências aqui, inclusive, né, no final do livro, assim, que tinha várias coisas que eu não tinha lido sobre transhumanismo. Bem interessante. E aí, nessa página, ele vai colocar alguns temas. E, assim, é bem complicado se apresentar esses temas para um não cristão, né? Mas são temas, assim, fundamentais que a gente tem que trabalhar. Não só no transhumanismo, mas, né, toda a tecnologia e ciência que a gente está pensando, né? Então, são 4 temas aí, é, 4 elementos fundamentais para a gente pensar, né? A soberania de Deus, a correspondência humana com Deus, imagem e racionalidade e imagem narrativa, né? Então, são pontos bem interessantes para a gente pensar, né, de quando a gente está fazendo uma modificação. Então, soberania de Deus, né? A gente vê lá em Babel, né, o homem tentando ser autônomo e tal, né, construindo coisas que ele acha que ele tinha o poder, né, de saber o que fazer no futuro, né, de onde ele queria chegar, né, já sabia exatamente onde ele queria chegar, né, e passa por cima dos mandamentos, né, de Deus. Eu coloquei aqui. A imagem de Deus, né, Imago Dei, que é um tema assim fundamental, né? Então, o Sandel, Michael Sandel, né, ele não é cristão, mas ele usa termos assim que são bem próximos do cristianismo, né? Ele usa o termo é, dádiva, né? Então a gente tem que ser grato pelo que a gente recebe, né? Não querer ficar modificando e tal. É bem interessante, né? Que ele coloca e soa muito parecido com o que a gente está, o que os cristãos defendem, né? Essa questão da imagem de Deus, de a gente ser grato pelo presente de Deus, né? Pela nossa natureza. Claro que a gente tem que aperfeiçoar, diminuir, na verdade, os impactos da queda, né? Mas até essa palavra aperfeiçoar, né? Tem alguns transhumanistas que eles não gostam, né? Porque o que é a perfeição, né? Depende para quem, né? Tá falando, né? A perfeição. Quem que sabe o que é a perfeição? Então, eu vou melhorando, chegar. Então, alguns falam em melhoramento mesmo, né? Aprimoramento. Então, você tem alguns problemas na natureza humana, então vamos melhorar isso. Mas mesmo assim, quem diz o que é melhor, né? Quem que vai definir o que é melhor? Então, chega lá um Nick Bostrom e fala, eu falo, isso aqui é superinteligência. Né? Peraí. Aí você lê esse livro, né? Flores para Algernon, né? E vê que a superinteligência não é a solução. Né? Tem outras questões aí, né? Entram na equação humana. Né? Não é simplesmente você falar, tá, tenho uma superinteligência, está tudo resolvido meus problemas. Tem uma moral elevada, né? Igual os caras querem introduzir, né? Falar, vamos atingir a perfeição moral. Né? A gente sabe que isso é impossível, né? O que é, né, a moral? Moral de quem, né? Como lá o McIntyre questiona, né? Qual justiça, né? Justiça de quem? Qual racionalidade, né? Eles falam muito, é impressionante, né? O McIntyre já estava lá, não fala de transhumanismo, mas ele já está questionando lá. Os caras falam assim, nós queremos a racionalidade, né? Mas qual a racionalidade, né? Eles trazem o projeto iluminista, querem resgatar o projeto iluminista que já foi enterrado, né, no finalzinho do século XIX, começo do XX, mas querem resgatar isso. Então, ali, imagem da racionalidade. Né? Então, a gente questionar essa racionalidade. Claro que o ser humano é um ser racional, mas qual a racionalidade? Né? Precisa ser questionado isso. Então, são pontos que o McGrath coloca aqui que são pontos, assim, é um projeto de pesquisa, um projeto de vida, né? Tratar disso. E ele termina falando sobre imagem, fiquei bem feliz aí quando o McGrath colocou isso ali, né? Página 305, imagem narrativa. Até, se dá para ver, coloquei um coraçãozinho, porque ele fala, me remeteu muito, ele cita, né, o Tolkien, né? Me remeteu muito ao Tolkien, né? Como essa questão de que nós somos co-criadores. O ser humano é um ser narrativo, né? Como lá o James Smith fala na trilogia dele, né? Da trilogia cultural dele. Então, nós estamos criando narrativas contra aquela ideia, né, dos pós-modernistas, né? Não tem grandes narrativas e tal. Estava lendo ontem um cara que ele é transhumanista, mas ele é bem pós-moderno. Então, é muito interessante, assim, porque ele fala, a gente não deve confiar em dogmas,
né? A gente é livre, aberto e tal, mas a gente tem que confiar na ciência e na tecnologia. Então, quer dizer, a defesa dele de progresso é um dogma em si, né? Que ele defende bastante. Não, a gente tem que progresso e tal. É um dogma, né? Porque o que, o que é o progresso, né? Será que a gente só desenvolver mais tecnologia é progresso e tal? A gente vê que não. Né? E como criador, olha o Tolkien que ele fala aqui, né? O Tolkien é cocriação. O Tolkien é fenomenal, né? Eu só coloquei um pedaço, escrevi um artigo, inclusive, vamos ver se é aceito aí para publicação, né? Da visão tecnológica do Tolkien. Né? Ele escreveu muito, porque assim, eu peguei ano passado e li, aproveitei essa edição nova, né, do Senhor dos Anéis, da trilogia, e reli com essa visão de filosofia da tecnologia. E é muito interessante, porque o Tolkien pensou, era um dos três grandes temas, inclusive, né? Ele fala que, em cartas, ele fala, todo o meu universo que eu criei fala sobre três coisas, a morte, a máquina e a... Esqueci o outro. Depois eu lembro, mas a máquina e a mortalidade são a questão principal. Isso está muito, a máquina, né, a tecnologia, ele chama de a máquina. Então está muito presente no Senhor dos Anéis, no Silmarillion, em todas as cartas. E ele fala assim que essa coisa de nós somos co-criadores, né, que tem essa citação lá do Senhor dos Anéis, né, que ele fala, o Sam, ele olha para os orcs, né, ele fala, ó, a sombra que os criou só pode arremedar, não pode criar. Nada realmente novo que se origine dela mesma. Não acho que lhes tenha dado vida, apenas os arruinou e deformou. É isso que ele passa, né, nos orcs lá. O Saruman criando, né, os urukais e tal, são seres deformados. Né? Não são seres, até eles são feios, né? Então, para mostrar exatamente isso, né? A industrialização lá de Isengard, né, do Saruman, né, destruiu, poluiu tudo e cria essa vida deformada, né? Então, o Tolkien tinha esse questionamento com as possibilidades, os limites, né, da criação. Ele falava, nós somos co-criadores, nós podemos criar tecnologia, nós podemos criar, né, coisas, mas nós temos que ver a nossa limitação. A gente não pode ir lá e eu vou criar vida. Né? Isso só vai arremedar, né, como ele diz aqui. E esse termo cocriação é bem explicitado naquele livro, né, da Folha, né, Nigel e a Folha, né? A Folha de Nigel, tá? E, bom, e ali na última página aqui também, né, eu marquei bastante, o desafio né, eu vou abrir para a gente discutir um pouquinho o que vocês acharam e tal, né, tem muitos pontos para ser levantados, mas a limitação o desafio, né, é a gente pensar como que a gente pode usar uma humildade também, né, mas como que a gente pode usar esses poderes, esse desenvolvimento tecnológico, científico a favor do homem, né? É o que o Hans Jonas defendeu também, né, usar com responsabilidade tudo isso, né? E então acaba aqui essa parte até com um pouco de otimismo assim por parte do McGrath de que pode ser que existe uma possibilidade de usar, né, um pouco do transhumanismo, das tecnologias transhumanistas, né? Eu sou mais pessimista nesse ponto, né? Porque eu vejo que tem muitas inovações, né, claro, tecnológicas aí, mas a visão para mim transhumanista ela é bastante deturpada, assim, né? Claro que desenvolvimentos tecnológicos para você, né, marca-passo, né, por exemplo, né, seria até um desenvolvimento tecnológico que você, né, outros órgãos que você vai modificando, né, pessoas perdem uma perna e você vai lá e coloca, né, uma prótese e tal, são formas, e claro, mas assim, a gente precisa ser bem sábios e humildes ao mesmo tempo de saber quais são as nossas limitações, né, até onde a gente pode. Então, é um debate bem forte, né, é um debate bem complicado, né? Mas então, gente, era isso. Eu queria apresentar aí um pouquinho, né, esse capítulo e queria abrir aí o que vocês acharam desse capítulo, o que ficou complicado, uma coisa não ficou clara e tal.
Ô, Luiz, só comentar um negócio. Você falou desse livro aí, né, do Cartas para Algernon, né? Isso. Tá, esse livro tá bombando, né? O pessoal tá... E eu achei interessante essa questão do melhoramento da inteligência, né? Porque o que é inteligência, né? E aí, assim, trazendo um autor que eu sempre falo, né? Harry Collins, ele traz muito essa dimensão, assim, da inteligência. Assim, a gente não pode entender a inteligência só como capacidade de processamento, né? Como se fosse, assim, você melhorar o clock, o, aumenta o clock do processamento do cérebro, né? Porque a inteligência também tem um caráter muito relacional, muito social, né? Pactual, eu até colocaria, né? E aí eu lembro muito da Esther Nick, né? Que a Vanessa gosta de colocar bastante. Tem aquela Covenant Epistemology, né? É uma epistemologia da aliança, né? De que a inteligência ela é muito assim, ela está dentro de uma forma de vida, né? Dentro de uma narrativa, dentro de um pacto que eu faço com as pessoas e isso vai definir aí o que Aristóteles vai colocar lá também, né? Da phronesis, né? Phronesis, do discernimento prático, que envolve eu saber onde que eu estou situado, né? Então, assim, eu fico lembrando pensando nesse romance, né? Eu não li ele, eu tô para ler, né? Acho que você talvez leu. Mas eu não sei se ele abordaria essa questão, né? De, tipo, o cara, melhora, sei lá, aumenta o clock do cérebro dele, mas e daí, né? Que Uhum. adianta se isso não situa ele dentro de uma comunidade, dentro de uma narrativa, dentro de uma tradição, né? Uhum. Não, ele aborda sim. Por isso, eu nem quero dar muito spoiler, mas vale bem a pena, cara. Aborda essas questões. Ó, o que o Fernando citou é esse aqui, né? Do Harry É Cotter esse. também. A forma das ações. É bem legal. Ainda não li, eu li o artigo final aqui, faz muito tempo atrás. Aí, nem sei se é o artigo final, mas que ele fala da. É aqui, né? Do máquina de pão. Máquina de fazer pão. Muito legal, é muito legal. E é bem isso, assim, para esses caras, os transhumanistas, eles são bem, assim, reducionistas mesmo, né? A Adriana ali colocou do Doiver, é bem isso, porque esses caras, eles são extremamente reducionistas nessa questão de que a mente, né? A mente é superior ao corpo, só a mente que importa, então vamos baixar nossa mente para um computador, vamos colocar nossa mente em outros corpos, pode ficar trocando à vontade. E falta bem isso, essa questão de que é como você colocou, né, Fernando, que é relacional, tem outros, a gente precisa do corpo, é incorporado, né? A natureza humana é incorporada. Luiz Adriano, Opa, fala, Lucas. eu acho primeiramente muito boa a exposição, me senti em casa com os termos nerds, referências aí à Wanda, o pessoal falando em clock do cérebro. Opa, peraí, essa linguagem eu entendo, peraí, tô em casa. Mas eu acho muito interessante essas promessas redentoras do transhumanismo que mostra que em verdade, com efeito, é uma crença religiosa mesmo, é uma crença religiosa. Eu coloquei algumas citações ali, não queria atrapalhar, coloquei no chatzinho, mas algumas citações que a gente está separando nesse artigo que a gente tem trabalhado, e também do artigo que eu escrevi com o Tiago sobre transhumanismo como uma pós-religião, e fica claramente assim, a gente fez inclusive no nosso artigo alguns paralelos entre textos de escrituras religiosas, não só da cristã, mas de outras, em que trazem questões proféticas. Tem uma parte onde, se não me engano, o Peirce fala sobre felicidade. Ele diz: nós não podemos nem imaginar os novos estágios de êxtase e de felicidade que o transhumanismo nos trará. É impossível para nós sequer cogitar isso. E aí tu lembra, né? Sabe, eu vou colocar assim, Adriano, tá no pré-print. Na verdade, já foi aprovado, mas tá no prelo, não foi publicado ainda, mas já foi aprovado no peer review. E, e é claramente essa promessa redentora, eu digo, consegue fazer claramente paralelos com profecias, com termos escatológicos. Tem uma citação que eu digo que eu acho, é uma viagem, mas é uma citação do Jung que demonstra bem disso, que ele fala que liberto da escravidão biológica, uma espécie imortalizada, o Homo cibernéticos dirigir-se às estrelas. A vida consciente espalhar-se-á gradualmente pela galáxia, uma rede neural, diversificando-se a cada desdobramento. Uma miríade de formas de vida estendendo-se através do espaço e do tempo, até que no futuro, num futuro inimaginavelmente distante, o universo inteiro torne-se vivo, despertado para a sua própria natureza. Uma mente cósmica tornada consciente de si mesma como uma entidade viva,
onisciente, onipotente e onipresente. Amém. Tanto que... Exato, só faltou isso, só faltou um glória a Deus ali, um glória ao transhumanismo. Então, fica muito explícito, assim, essas motivações, como diz Doivre, os motivos base religiosos do coração, nessa filosofia. Cara, excelente o comentário. E assim, eu tô também publicando um artigo lá sobre a visão do Lewis, né, e desses caras aí do humanismo, e foi me questionada essa questão da religião mesmo. Então o cara fala assim, não, mas ele não é religioso. Veja que o More, impressionante, eles me sugeriram para ler o More, que você colocou aí, citação. Eu tô lendo, e eu fico assim, ele tem um panfleto lá, né, transhumanista, e é impressionante, assim, o que ele fala é pura religião. Só que, assim, aí o termos, aí que a gente tava conversando, né, com o Fernando e tal, com outro amigo, a visão que esses caras têm de religião, para eles religião é aquela coisa, né, os rituais ali, né, de que se tem numa igreja, né, e aí você vai com Dover, o Roy Clauser, né, que fala lá da não neutralidade religiosa do pensamento, que sempre tem um fundo religioso. E esses caras transhumanistas, eles são muito, cara, é milenarista, né? Sim, aquela coisa de estou aguardando o milênio, né? O grande milênio. E esses termos que você leu a citação, cara, é isso aqui, ó. É Teilhard de Chardin, sabe? Esses caras transhumanistas, o Julian Huxley, ele cita adoidado. Ele fala assim, eu concordo com a opinião desse padre. Ele era padre, né? Jesuíta, o Chardin. E assim, a visão deles é assim, isso que você descreveu aí é a noosfera, que é o termo que o Chardin escreveu lá na década de 1940, né? Consciência cósmica e tal, vamos nos juntar. E aí os caras vão hoje, e alguns, o McLuhan lá, quando ele fala da galáxia, né, que a gente vai atingir também ele vai nessa direção, e hoje em dia esses caras com superinteligência lá, esse Transcendência, o filme, né? Ontem a gente estava discutindo num grupo lá da BC2 Tech, essa semana aí, sobre aquele francês, fugiu agora o nome dele, deixa eu ver aqui, o Pierre Lévy, né? E o Lévy também, ele é bem, né, nessa, Adriana até comentou um pouquinho lá também, ele é bem, essa visão, sim, ele tem essa visão de consciência cósmica, né? A internet é uma consciência cósmica, o nosso objetivo é conectar todas as inteligências. Então, esses caras é essa visão total religiosa, assim, por trás, né? Só que eles falam, Caraca, nós somos... Vale. Não, eu queria ter uma fé dessas, cara. É uma fé impressionante mesmo. Só que eles não querem se identificar, né? Eles, assim, se você fala religião, não, mas não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. É aí que a gente precisa trazer Doiver, né, e Clauser, os caras. Que os caras acham que religião é isso, né? É sacrifício, é os rituais, né? E sendo que o pensamento, quando você tem uma crença, né, que você, principalmente igual os transhumanistas, muitas vezes eles acham que é justificada, mas não é justificada, né? Não é uma crença avalizada, né? Lá nos termos também, né? É uma crença assim, tipo, eu estou criando na ciência, mas na ciência a gente vê que não dá para se acreditar cegamente, porque tem áreas que ela não tem resposta, né? Não tem todas as respostas. Os caras falam, não, tem resposta para todos os problemas, né? Então, depressão, a gente tem resposta, tá lá, a gente descobriu já o gene ou o neurônio responsável, quimicamente a gente resolve isso aí, né? Não tem problema. O Algernon ali, o Charlie Gordon nesse livro, né? Não, a gente resolve o problema dele. O problema dele é só a inteligência, só aumentar a inteligência que ele vai ser feliz. Não dá certo. Eu fiquei pensando no paladar moral lá do Jonathan Haidt também, né? Que ele tem uma das dimensões lá do paladar que ele põe o sagrado e o não sagrado, né? E acho que eu não lembro toda a teoria. Se o Guilherme tivesse aqui, ele ia pirar, né? Gosta dessas coisas. Mas talvez tenha essa perda desse paladar, né, moral, principalmente com essas questões de religião e de sagrado, que às vezes a pessoa não percebe, mas não significa que não esteja lá, né? Então, não sei, assim, a pessoa, ela tem, mas ela não consegue perceber que é isso, porque ela perdeu essa sensibilidade gustativa moral, né? O McIntyre, ele começa aquele livro, o After Virtue, né, após
Depois da Virtude, ele começa narrando um conto de ficção, né, lá, um livro de ficção, que é um mundo futuro onde as pessoas perderam a linguagem científica. Na verdade, ele quer fazer uma metáfora, né, com a moralidade, né, mas que as pessoas não sabiam mais o que era ciência, e de repente eles começavam a encontrar livros antigos, científicos, mas eles não conseguiam mais ler, porque eles não perderam, esqueceram, né, a linguagem científica. E ele quer fazer que é isso que acontece com a moralidade, né? As pessoas, elas sentem alguma coisa, né? Então a gente fala direitos humanos, e as pessoas, parece que faz sentido direitos humanos e tal, mas como que a gente entende isso? Né? Eu li lá o livro recentemente, na verdade eu folhei ele, o Lucas vai gostar, né? É o do Leigh Hunt, que é um autor que fala sobre os direitos humanos, a origem dos direitos humanos, né? Historiador. E assim, você vai ver e não tem pouca citação de autores cristãos. É impressionante. Assim. Então, Jacques Maritain, né? Acho que é assim que se pronuncia, o Lucas gosta. Os caras não mencionam, ele estava lá na formação dos cristão francês, que ele estava na formação dos direitos humanos, da Carta, da Declaração dos Direitos Humanos, mas nem é mencionado no livro. Então, você vê que isso, né? Que eles falta essa linguagem moral, vão deixando, afastando e não, vamos reinventar a roda da moralidade, né? Já foi inventado milhares de anos. Sobre a influência cristã nos direitos humanos, tem as próprias obras do Maritain já demonstram bastante, mas tem 2 livros que nem são de cristãos e que trazem uma visão muito boa, muito interessante sobre essa correlação, que é a Invenção dos Direitos Humanos, da Leigh Hunt, Isso aí. e O Fim dos Direitos Humanos, do Costas Douzinas. Ambos, assim, tratam sobre uma evolução filosófica do conceito de dignidade da vida humana e vão mostrar como a filosofia cristã teve, inegavelmente, presente ali no contexto da elaboração da Carta de Direitos Humanos. E aí o colega falou ali também, eu também pesquiso sobre, Finis é outro que demonstra claramente isso, essa raiz teológica dos direitos humanos. Então, o Marcelo colocou ali também o Finis, e eu só conheço de ouvir falar, assim, eu quero ler, aí a gente está escrevendo junto o artigo ali com o Lucas Viana, e ele cita, é impressionante, é muito legal, né? Muito legal as ideias do Finis. E, então, Leigh Hunt, é ela, né, a historiadora, então, ela não fala quase nada do cristianismo, assim, sabe? Ela vai até o iluminismo, né, e não vai muito para trás. E eu fiquei abismado, assim, como assim, né? Parece que sim, não, esquece, é isso. Isso é pagar tentativa de cancelar, né, os cristãos mesmo, assim. Na verdade, a Hunt, ela faz uma relação direta dos direitos humanos com o romancismo, né? Com os contos românticos e tal, e com o emotivismo. Numa ideia que o Costa dos Uzinas passa a defender tangencialmente no livro dele, de que os direitos humanos eles não são justificáveis. Eles são reais na medida em que a gente sente eles. Mas tem como você falou, parece uma tentativa de apagar. Mas eu citei ela, na verdade, como exemplo, porque tem um parágrafo dela em que ela deixa escapulir ali quase. Eu já usei num artigo escapulir uma relação do cristianismo. Mas, como tu falou, na tendência geral do livro é suprimir, é relacionar com o emotivismo, com o romancismo, com outros movimentos, mas não com isso expressamente. Quando, na verdade, está ali. Que doido. Agora, Luiz, eu fiquei com uma dúvida aqui num trecho que eu queria levantar e pedir ajuda a vocês para entender, para conferir o entendimento. Na página 303, quando ele cita lá o Ted Peters pela primeira vez no capítulo, ele fala a respeito de transhumanistas seculares. Ou seja, ele designa, não sei se implícito a isso teria um transhumanista não secular. E aí, quando você vê o último capítulo desse trecho, lá na página 306, quando ele diz lá, não obstante Hefner e Peters expressarem preocupações, seu entendimento da imagem de Deus cria espaço para o cristianismo e o transhumanismo convergirem em alguns pontos. Não é complicado, aí vem a pergunta, não é complicado, mesmo como cristãos, a gente adotar a designação transhumanismo e o que eu entendi dele foi o uso da tecnologia enquanto melhoria
de condição de vida, né, ainda considerando, quer dizer, ainda permanecendo humano, é um limite ali uma linha muito fina, né, cara? Não, mas tem transhumanistas cristãos, tem transhumanistas mormons, os mormons são bem fortes, inclusive, no debate transhumanista, e tem sim, tem vários, porque eles olham assim e falam, bom, como co-criadores, né, a gente pode usar os poderes da ciência e da tecnologia para ir melhorando algumas coisas ou para acelerando a evolução, né? Então, a gente vê que tem na evolução e tal, e então a gente pode melhorar. Então, nesses teores que ciências transhumanistas, mas realmente, e a minha posição também, né, eu vejo assim que não dá para aceitar nem essa visão dos transhumanistas, mas tem gente que vai falar que dá, porque a gente vai buscando melhorias, né, ao longo a ciência, tecnologia, a medicina, né, tá? A gente vive, nossa expectativa de vida é muito maior do que 100 anos atrás, né, graças à medicina e tal. Sim, então, só que aí fica as questões das limitações. Por isso que eu acho que tem aquela diferença de o Sandel não sendo cristão, mas ele fala em termos bem cristãos, no sentido de que vamos trazer vamos restituir o funcionamento normal, né? Então, por exemplo, uma pessoa ela precisa de um órgão biônico, né? Qualquer que seja, de um órgão mecânico, né? Qualquer que seja, pode ser até a vista. Então, a gente vai restituir ao funcionamento normal de que seria aquele órgão, né? Então, a gente não vai pegar e trazer, então, por exemplo, e a gente vai ver no contexto, né? Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, a gente pode trabalhar com pessoas que têm um QI baixo, igual é ali no Romance, né, do Algernon, de que como que a gente pode auxiliar, né, essas pessoas e tal, né? Um problema assim que tem bastante. Como que a gente pode auxiliar? Vamos pegar e vamos deixar ele super inteligente, então, e só cuidar da parte física. Não, tem outras questões que são envolvidas, né? Como é que a gente pode ajudá-los e tal, questão de trabalhar com questões do emocional da pessoa, né? Então, sem ser reducionista, né? Exatamente, né? Mas por isso que eu acho que o McGrath ele acaba falando nesse sentido, assim, de que ele fala desse debate, a gente pode debater e conversar e pegar algumas coisas deles, né? Que eu não sei. Eu para mim que tem outras pessoas que trabalham, que são, por exemplo, trabalham na medicina de ponta, por exemplo, um Collins, né? Lá, né? Que trabalha em medicina de ponta, sabe, e trabalhou lá numa fase, né, do mapeamento do genoma humano, sabe a importância disso, inclusive para resolver problemas, né, que a gente pode ter aí causados por questões de genética, né? Então que são capazes, plenamente possíveis e de acordo com o cristianismo, né? Mas aí a gente já vê que os transhumanistas eles vão um passo a mais, né? Sempre. Sim. Então, eu vejo problemas. Beleza. O Fernando postou ali o Brent Waters, né? Esse cara, ele é muito bom, ele é um dos cristãos assim que melhor debate. Tem ele e o Calvin Mercer, são os dois assim que tem um debate fenomenal, acadêmico assim, nível acadêmico forte com relação a transhumanismo, assim. Esses caras tinha que traduzir esses livros. Agora tem Transhumanismo e a Imagem de Deus, que eu li, só deixa eu terminar isso aqui, que tinha que ser traduzido também, Transhumanism in the Image of God. Aí ele é bem assim, mais uma visão para a igreja mesmo, assim, eu leio um livro que a gente devia ler assim nas nossas igrejas. Mas esses dois, Brent Waters e o Calvin Merce, os livros deles são bem acadêmicos. Você ia falar, Fernando? Não, esse do Waters, ele pega acho que 3 ou 4 teólogos transhumanistas, assim, né? Ele é até interessante, assim, se você não quiser ter que pegar todos esses caras e ler um por um, né? Ele dá um resumo bom, assim, do Teilhard de Chardin, mas ele tem outros também, Arthur Peacock, né? Alguns teólogos, assim,
mais na área liberal, assim, né? Pode dizer. Não. Pessoal mais maluco um pouco. Mas ele pega a obra deles e vai destrinchando, assim, e vai refutando ponto por ponto, assim, fala, isso aqui, a fé cristã histórica, ela não é compatível com essa ideia, e vai te levando para a mão, assim, na questão teológica, né? É muito bom. Eu li o outro dele. Eu li o From Human to Post-Human. É esse aí mesmo. É o mesmo? From Human to Post-Human. Aí tem o outro também, né? Então, dois. Aí o outro, não. Tá. É que esse aqui tem a capa diferente ali. Eu vi do Postmodern World, a primeira edição. Então é o mesmo, tá. Eu li esse aí. E tem um capítulo também do Kevin Van Hooser também, se vocês se interessarem, né? Que é Aprimoramento na Catedral também. Naquele livro Figuras de uma Exibição Teológica. Como que é a tradução? Quadros. Fala, Charles. Acho que é quadros de uma exibição teológica, acho que é isso aí. Assim, são poucas coisas que tem em português, né? O pessoal falou que a maioria é tudo em inglês, mas esse é bem interessante. Ele trata essa questão da dimensão pactual, né? Como que ela é um contraponto a essa ideia de eu querer ser melhor em tudo. E fala, não faz sentido eu querer ser melhor em tudo. Assim, a inteligência é muito relacional e pactual, né? Mas pode continuar aí. Não sei se estão me ouvindo. Luiz? Fala, Marcelo, tô ouvindo. Beleza, o microfone aqui estava dando pau. Será que a gente não pode pensar, fazendo um paralelismo aqui entre a teoria da evolução com a questão da transcendência do homem, da transhumanidade? Será que não pode haver uma correlação para a possibilidade de teólogos defender esse ponto de vista? Vou dar um exemplo. Muita gente entende que a teoria da evolução é uma possibilidade explicacional da evolução humana, do surgimento humano, mas não entende o evolucionismo como algo com uma cosmovisão concernente ao cristianismo. Mas, se a gente for analisar nesse conceito a relação da transhumanidade com o transhumanismo, talvez não haja essa correlação? Sim, mesmo os não cristãos, né, eles vão partir dessa questão da evolução, mas sim, que eu vejo, mas na verdade é engraçado, assim, porque mesmo os cristãos que acreditam, né, na evolução, Dennis Alexander, por exemplo, eles vão criticar, né, essa visão do transhumanismo. Por quê? Porque o transhumanismo, independente, mesmo dentro dos cristãos que aceitam a evolução, eles não acham que é uma questão que o homem tem que dirigir essa evolução, né? Que o homem deve, tá bom, a gente entendeu agora como funcionam os mecanismos evolutivos, então a gente vai direcionar para onde a gente quer, né? Então, vamos falar, isso é arrogante, né? Isso é uma posição de grande arrogância que vocês não sabem para onde vai, né? Vocês, sei lá, 20, 30 anos, nem isso eu acho, né? As pessoas chamavam umas partes do DNA que elas não entendiam de junk DNA, né? Vocês lembram? Eu aprendi assim no ensino médio, né? DNA lixo. Isso aqui é DNA lixo, não serve para nada. E, assim, né? Que arrogância, né? Chamar uma coisa de lixo, né? Na natureza, assim, né? Você não sabe que funciona, então você chama de lixo. Aí vão descobrir recentemente, já não chamam mais, porque sabe que isso tinha um papel evolutivo, né? Não funciona mais, talvez deixou de ter o funcionamento, ou você não entende o funcionamento, mas teve uma função ou tem uma função, né? Então, mesmo entre, né, os cristãos que aceitam a evolução, eles vão falar que o transhumanismo está errado porque é uma visão arrogante, no sentido de que a gente sabe para onde que tem que ir a evolução, né? Saberia para onde que tem que ir, né? Então, esses caras, Calvin Mercy, Brent Waters, né, eles vão apontar isso, vão mostrar as brechas no discurso dos transhumanistas seculares, né, nesse sentido. Mas, assim, é bem raro, é bem pouco, assim, não é como que é mainstream os cristãos ou o transhumanismo religioso, tá? Não é comum, assim, não é nem aceito. Tipo, eles ficam num vácuo, no meio termo, né? Eles não são nem muito aceitos pelos transhumanistas, tipo Nick Bostrom e tal, né? Mais hardcore,
mas também nem pela maior parte dos cristãos, né? É um negócio meio uma seita mesmo, assim. Imagem. É que talvez Pode falar. É que talvez se pense assim, não, tem um limite para isso, né? Pode ter alguma certa evolução, alguma coisa assim, né, no ser humano, mas é um limite, né? Agora, eu achei interessante, e eu quero até elogiar a palestra, né, Luiz, porque eu não conhecia o assunto, até quando se falava ali no grupo da BC2 Tech, né, eu falava, puxa vida, eu não li sobre isso, queria saber mais, e aqui na palestra eu aprendi, né? Mas eu acho interessante como volta a ser um ciclo, né? Tinha o modernismo que acreditava na ciência e não, nós vamos melhorar a nossa vida, a ciência vai trazer melhorias e de repente se percebeu que, opa, não é bem assim como nós pensávamos, né? E o pós-modernismo veio com uma visão mais pessimista, né? Não era tudo aquilo que nós pensávamos, a ciência, então veio o pós-modernismo e agora, de repente, com a tecnologia, novas tecnologias, voltou o otimismo, né? Voltou, não, nós podemos mesmo mudar, nós podemos ser melhores, nós podemos, né? É impressionante como aquele é cíclico mesmo, né? Otimismo, não deu certo, o pessimismo, agora não, mas tem uma coisa nova, então voltamos àquele, de novo, o homem tentando, né, salvar-se a si mesmo, vamos dizer assim, né, tentando chegar onde não dá para chegar, né, sem Cristo, né? Sem o cristianismo, né? Essa coisa dos pós-humanistas, pós-modernistas, né? É interessante porque tem umas pessoas que estão mudando de opinião, né? Então, o Bruno Latour, ele ficou bem famoso, aí a gente gosta, o Fernando gosta de ler, eu gosto de ler, tem umas coisas bem interessantes dele, né? Ele tem umas teorias doidas, assim, e ele tem umas visões, assim, bem pós-modernistas, assim, com relação, por exemplo, ó, que não pode ter um agente central, né? Então, são todos agentes, né, na cadeia. Então, ele tem ator-rede, né? Aquela coisa de que todos, na tecnologia, podem ser todos autores, né? Então, você pode ir lá examinar uma máquina, né, e colocar a máquina como o ator principal, né, da análise. Né? E quando eu li, eu ficava bem assim, é bem desumanizador, assim, porque coloca o ser humano como um ser a mais ali, né, na rede tecnológica. E aí ele falava sobre essas questões da ciência, né, que ele falava um pouquinho como a ciência funciona, algumas coisas, criticando, né, que o Fernando tem umas experiências, assim, com estudos neurológicos, né, ele é meio cético, assim, com os estudos neurológicos, por exemplo, né, você pega lá e, eu tô feliz, vamos colocar o cara na máquina lá, né, da ressonância magnética e vamos ver, vamos colocar o cara jogando o Pokémon jogando Mario, né? E aí, não, o cara é mais feliz jogando Pokémon, então vamos fazer o mundo, né, desse jeito e tal, né? Então, as limitações. Então, o Bruno Latour já criticava. Mas o Bruno Latour, ultimamente, ele mudou, né, com relação... Então, por isso que eu falei do pós-humanistas, pós-modernistas, né? Porque alguns têm voltado e falando assim, não, volta a nossa discussão de que não tem verdades e tal, são tudo relativo, né? Inclusive na ciência causa alguns problemas, né? Bruno Latour começou a pensar sobre meio ambiente, ele viu, não dá para você ter discurso subjetivo, né? Então, existe questões ambientais, né? Existe aquecimento global, não sei o quê, não, depende da opinião de cada um, né, e tal. Então, isso para a discussão de ambiente, que ele começou a entrar na discussão de meio ambiente, não tinha como, porque você entra, né, e fala, bom, essa é a sua opinião. E aí ele mudou bastante e ele até criticou os posicionamentos anteriores, né? Então tem os livros mais recentes aí, não lembro o título, mas tem alguma coisa da Gaia no título, né? Que ele voltou e defendeu um objetivismo maior, né? Então tem alguns pós-humanistas, eu fico falando pós-humanistas, né? Pós-modernistas, os pós-modernistas, né? Que eles vão olhar e falar assim, não,
tem que ter valores objetivos. E os transhumanistas, muitos deles, eles pecam por isso, porque eles ficam falando que não somos dogmáticos, não temos valores, só vamos confiar na ciência e na tecnologia, né? São meio pós-modernistas nesse sentido, mas eles acabam caindo e falam, não, mas, por exemplo, superinteligência, né? É um dogma deles. Então, se a gente fizer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que, né, alcançar um futuro aí transhumanista, né? E que a ciência e a tecnologia vai trazer o paraíso. Então, eles têm essa confiança bem objetiva na ciência e na tecnologia, né? E a tecnologia e a ciência não podem nunca estar erradas. Apesar de, às vezes, eles fazem umas notas de rodapé ali, uns poréns. Né? Fernando, acho que você ia falar alguma coisa? Eu acabei... Não lembro agora. Mas é interessante você falar esse pós-modernismo, né? Tem um pessoal que fala da terceira onda dos estudos de ciência e tecnologia, né? Porque você teve uma primeira onda aí mais objetivista, né? Mais positivista, então, não, a ciência vai resolver. Depois você vem aí o próprio Latour fez pouco parte disso, mas você tem nossa, agora fugiu o nome. O mais radicalzão lá, contra o método, Feyerabend, né? Então, você começa assim, não, vamos desconstruir e tal. E aí você tem, por exemplo, o caso que é o Harry Collins, né, que eu gosto bastante, que ele fala, não, gente, vamos tirar uma média aí, né, vamos com calma, né, não é tudo jogo de poder, não é tudo desconstruído, mas também não é um objetivismo absurdo, né, então, assim, aí o Collins, ele fala, não, vamos estudar o papel dos experts científicos, né, em que medida essa expertise, ela está justificada, em que medida o cara está usando aquilo só para, sei lá, para os interesses pessoais deles, né, então, assim, é buscar um meio termo entre o que antes você tinha ali como uma tecnocracia, né, então o cientista falou, tá falado, o cara da tecnologia falou, tá falado, e também não ir para o outro lado de um populismo científico, tecnológico, de tipo, o cara lá com o chapéu de alumínio falou qualquer coisa, então, não, vamos dar espaço para ele, porque é a opinião dele, então tá tudo certo. Não, né, a gente tem que ver o que é expertise científica, adequadamente, né, tecnológica, e dar a voz para quem realmente sabe do que está falando, né? Agora, a questão é, quem que realmente sabe do que está falando, né? Aí o pessoal vem investigar esse tipo de coisa, né? É só uma viajada que eu dei aí. Bem legal, bem isso mesmo, porque alguns vão falar até que nessas visões de filosofia da ciência, né? Vão falar que até alguns herdeiros do Kuhn, né, do Thomas Kuhn, que foram para esse lado bem mais relativista, né, e já criticaram na época já algumas coisas, mesmo Polanyi, o Michael Polanyi, na época ele já achava que o Thomas Kuhn tinha ido muito, tinha dado muito, com essas coisas de não é o termo que ele usa, de revoluções científicas, mas ele tem um outro termo lá, que parecia que era uma coisa assim, né, que iam surgindo vários tipos de ciência diferente e deixou espaço aberto para essa relativização, né? Então foi indo, seguidores dele, se faz uma genealogia aí, muitos seguidores caíram para esse lado mais relativista da ciência, da filosofia da ciência, e até são criticados. Até eu vejo que muitos físicos, por exemplo, eles não gostam do Thomas Kuhn, porque ele não é bem assim, né, que funciona. Não é tanto opinião, como ele diria, né, como o Bruno Latour era, né, na ciência em ação e tal, né. Eu até lembrei agora o que eu ia comentar antes, que foi falado, né, essa questão, a gente pode melhorar as coisas, né, e foi até interessante que na conferência eu comentei sobre as tecnologias criacionais, né, eu fiz essa proposta lá, a gente discutiu isso lá um pouco, né, que assim, a gente vê esses progressos do transhumanismo, a gente fala assim, não, então vamos ser humilde, não vamos mexer nas coisas, então vamos ser natureba, né, então assim, o ser humano não pode mexer em nada, né, e eu acho que essa é a questão também da teologia trazer, porque não é também que a gente não vai mexer em nada, né? Assim, o ser humano pode melhorar algumas coisas, modificar. A questão é até que ponto, né? Onde que a gente cruza o limite? A gente acha que o transhumanismo já cruzou demais, né? A gente já passou esse limite, mas onde que está esse limite, né? E entre aí você... Porque são duas virtudes que você coloca, né? De dois lados, assim, que a gente tem que equilibrar, né?
a virtude de Aristóteles aí, né? Vamos equilibrar, vamos achar um meio termo, né? Porque de um lado você tem a humildade, você vai falar, não vou mexer, vou ser humilde, eu não sei, né? DNA, não sei para que serve esse gene. Agora, por outro, também tem a responsabilidade, sei lá, o cuidado, você fala, não, vou mexer para melhorar, né? Então, o exemplo clássico que eu dou, né, que já é uma polêmica dentro do meio cristão, são as tecnologias reprodutivas, né? Que até o Brent Waters trata, né? No outro livro. Você, por exemplo, tomar né, o anticoncepcional e mesmo outros métodos, né? Será que tem que manter natural, né? Será que a vida humana tem que estar sempre aberta à reprodução? Ou será que a gente não está se transformando meio em transhumano, né? Ao, sei lá, a mulher tomar uma pílula e ficar infértil, né? Seria um transhumanismo isso, né? Ou não, né? E aí tem toda essa discussão entre os próprios cristãos, né? E que eu acho que tem muita relação com esse tema. Complicado. Sim. Sim, acho que a discussão dos limites é uma discussão bem forte, assim, né? Não tem, então, essas questões sexuais, né, que reprodução sexual e tal, é uma dos grandes debates que se tem ao longo do século XX aí, né, dentro da biologia, né? Então, eu acho que tem que se debater muito. Eu acho que os cristãos, eles fugiram muito desse debate, né, dos limites na engenharia. Então, por exemplo, um dos caras bem aceitos, que não é cristão aí, né, no debate, é o Hans Jonas, né, apesar de ele não ser religioso, né, mas ele era judeu, e ele é bem aceito até, os argumentos dele são bem aceitos e tal, e eu acho que é um cara para se partir. Então, eu acho que o diálogo com ele é bem frutífero, assim, até para a gente entrar para os seculares, assim, sabe? Quando você fala, né, de Hans Jonas e tal. Quando você fala, por exemplo, do Lewis, as pessoas já torcem o nariz, né? As pessoas já, vem lá o escritor de Narnia, o que ele tem para dizer, né? E daí você mostra, até as pessoas se surpreendem, né? Eu mostro, olha aqui, ó, o Hans Jonas falou que o Lewis escreveu super bem aqui, né, A Abolição do Homem. É um livro super bom para falar sobre ética na biologia. Aí os caras, louco, que massa, né? Mas a gente precisa discutir mais porque a gente fica meio atrasado, né? O debate dentro das, por exemplo, transhumanismo, ninguém se debateu aqui, né? Mesmo redes sociais, que é um debate assim tão cotidiano, né? Você vê que nas igrejas não é comum. Então a gente precisa levar esses debates porque as pessoas estão, de repente chega e a gente não sabe o que fazer mais, né? E parece que tem que se reinventar a ética, né? Tem que se, não, surgiu redes sociais, agora a gente tem que inventar uma nova ética. Surgiu melhoramento cognitivo, agora a gente tem que correr atrás. Não, mas a gente vai mostrar, né, o que a ética já estava dizendo há muito tempo atrás, né? Então, acho que a gente precisa resgatar e mostrar, né? Resgatar a ética, né? E mostrar para as pessoas, olha aqui, ó, isso aqui... Por que a gente não deve tentar criar uma vida imortal, né, aqui na Terra, digamos assim, né? Ou, né, uma vida... O cara tem uma, sei lá, duração de vida infinita, se ele não sofrer nenhum acidente, né? E tal, ele pode viver para sempre. Quais são as implicações disso, né? E aí, debater isso nas questões teológicas, mas a partir de questões teológicas também. Mas a questão de reprodução, acho que, né, é uma polêmica aí que vai se ficar, né? Tem coisas que a gente nem já é voto vencido até, né? Debater. A gente está se debatendo bastante agora a questão de aborto, né? Por exemplo, e tal, e tem uns argumentos muito interessantes, né? Mas reprodução parece que já é um tema batido. Você não pode dizer, né? Chegar lá e falar. Até a Igreja Católica, né? Que era uma grande defensora aí, né? De não uso de métodos anticoncepcionais, né? Já meio que já foi abandonando todo esse discurso, né? A gente precisa debater, né? Precisa pensar. E aí, gente, o que mais? Então, o livro inteiro, né? Leiam aí o livro inteiro. Esse livro eu gostei bastante, né? Do McGrath. Bem
bem tranquilo de ler, né? Tem muitos pontos, assim. Ele atira para todo lado, né? Na questão do debate ciência e religião, né? São bem amplos, assim, né? Mas são necessidades que a gente precisa, né? Discutir. Quem for fazer lá a pós-graduação, né? Lá da BC2, né? Tá bem legal, né? O curso. O Fernando aí vai dar vou dar uma metade da disciplina de filosofia da ciência com o Marcelo Cabral, e vou usar aí umas partes aí do McGrath, desse livro específico, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar a filosofia, o lugar da filosofia, né? O que o cristianismo tem para colaborar. Tem muito, né? Por exemplo, nessa questão do corpo, por exemplo, no transhumanismo, que é um debate assim que os transhumanistas o corpo é uma coisa descartável, né? Os cristãos têm muito a dizer, assim, porque eles têm, inclusive, muitos têm até uma visão assim bem errada do que o cristianismo acha, né? Eles vão falar assim, o cristão odeia o corpo, né? Olha aqui, Paulo falando aqui que tem que odiar a carne e tal, né? Então, o cristão eu já odeio o corpo, tem uma relação estranha com o corpo, né? E aí você tem que mostrar e falar, né? Leia inteiro, né? Leia Gênesis, começa lá no Gênesis para você ver, né? Então, eu vejo, assim, muitos transhumanistas uma visão do cristianismo que é deturpada mesmo, assim, eles não entendem, né? Porque pegam sim no ar, né? Pegam os debates assim que acham por aí. Realmente, né? Falaram, tinha que traduzir todos esses materiais, né? A gente fica indignado, né? Que não tem o Borgman, né? Que a gente gosta muito, eu e o Fernando, né? Gostamos muito do Borgman, é um autor, por exemplo, essa relação corpo, né? E realidade do ser humano, né? Que é mais do que só a mente, né? Ele é muito bom e a gente não tem nenhum livro do Borgman traduzido, nunca foi traduzido, né, para cá, né? Então tem muitos autores aí que a gente fica. Eu estava até conversando, né, esse Transhumanismo e a Imagem de Deus, que é um livro bem tranquilo, assim, é um livro bem legal de ser traduzido para o português, porque eu acho que ele teria uma aceitação bem boa, assim, porque é uma ótima introdução, né? Mesmo aquele foi traduzido pela Monergismo recentemente, Moldando o Mundo Digital, do Derek Kierman, né? Eu acho que foi uma ótima iniciativa. Não sei como que vendeu, né? Mas a BC2, inclusive, podia, né? Colocar um desses livros aí, traduzir, porque seria uma grande adição mesmo, né? Tinha que viver só para traduzir esses livros. É até uma coisa que eu pensava, né, Luiz, assim, que você fala, o pessoal da tecnologia normalmente sabe inglês, né? Mas, assim, por mim, assim, se tivesse livro em inglês, pelo menos na Amazon, para comprar, pelo preço que a gente compra os livros em português, já estava bom. Porque o duro desse livro não é nem tá em inglês, às vezes. O problema é que quantos reais, né? Às vezes eu posto o livro lá, o Ney mostrou R$700. Como é que te consegue essas coisas, né? Precisava ser pelo menos publicado aqui no Brasil, né? Para ser mais acessível, para a gente passar para aluno, né? Às vezes a gente dá aula, tal. Onde que eu arrumo isso, né? Trabalho aí se fazer, precisa mobilizar o pessoal para a gente traduzir isso aí. A gente precisa, nosso mercado de tradução é bem fraco, assim, né, ainda. Eu me surpreendo, às vezes, quando saem esses livros, né, aí, que eu citei, aí o McGrath e tal, né, mas a gente tem vários livros do McGrath mesmo aí, né, que são fundamentais, a gente não tem traduzido, né, a gente tem que correr atrás, né, e o Borgman, né, esses autores que a gente citou aí, vários que tem em inglês, né, é triste a gente não ter. Realmente, eu quando comecei, falei assim, nessa área de tecnologia, se você não sabe inglês, você sofre muito, pena muito, você não consegue, né, encontrar, não tem nem como se manter atualizado, né, não tem como. E aí, gente, mais uma coisa? Ficamos por aqui. Legal, gente, então. Foi bom o papo aí. Legal nosso primeiro encontro. Vamos manter a tradição, né? O próximo é o Fernando. O Fernando já tem pensando
no tema aí, né? E a ideia é a gente trazer temas assim que é do interesse às vezes individual, né? Nosso, assim, mas repercutir, né? A ideia é gerar discussão aí para a gente pensar, né? Como a gente vai lá no grupo, né? Às vezes joga lá uma notícia qualquer, né? E tem uns pontos de vista diferentes, acho que enriquece muito, né? E a gente precisa pensar, né, nas nossas igrejas sobre esses temas, né? Fala, Fernando. Até vocês podem sugerir também temas, viu? A gente fica sempre Boa. de olho também no grupo para ver o que o pessoal tá interessado em trazer alguma coisa que venha ao encontro, né? Mas às vezes pode ser explícito também, pode falar, tem interesse nessa área e tal, né? Entrando bastante arquiteto aí, né? Artistas no grupo, tendo uma coisa interessante para a gente abordar, né? Exatamente, bem lembrado também. Boa ideia, né? Propor aí, pode ficar à vontade, né? Quem quiser também, seria realmente ouvir isso, né? Acho que tem alguns temas aí que são bem... Acho que vários temas de tecnologia, a gente tem alguém lá no grupo que vai conseguir falar, né? Preparar, é bem tranquilo. Propõe um texto curto, né? E a gente vai lá e vai de curioso, né? Não se acanhe, né, de achar que sua opinião é errada e tal, né, porque não tem. É um grupo bem tranquilo, né, assim que todo mundo é livre para expor suas opiniões com respeito, né, mas a gente não tem visão errada, né, não tem ponto de vista errado, né. Beleza? E eu acho que é o interesse, né? Assim, porque tem bastante heterogêneo, né? É uma coisa que eu sempre falo, no grupo de Uberlândia também tinha bastante gente, bastante área. Tem que sempre manter interesse, porque a ideia aqui é a gente interagir, de conversar, fazer amizade, né? E às vezes assim, eu tenho essa tentação às vezes, né, de olhar para coisa, isso aqui não é nada interessante para mim, né? Vou fazer outra coisa. Mas vale a pena, sabe? Vale a pena até que, vamos falar de X, isso aqui não é minha área, e tal. Mas a gente está construindo relacionamento, né? Então, vale a pena também. Cara do direito perdido aqui. Oi? Tem um cara do direito perdido aqui assistindo. Cara, a área do direito também é uma área bem forte para tecnologia. Eu me surpreendi, né? Um dos primeiros autores que eu tive contato na discussão de tecnologia foi o Jacques Ellul, e assim eu descobri um monte de gente que gostava demais. A gente tem um amigo lá, o Fernando, o cara é professor, e como que é o nome dele mesmo? Fugiu agora? Jorge. O Jorge, e ele é muito uma figura, assim, o cara, assim, super fã de Jacques Ellul, estudou a vida inteira Jacques Ellul, ela dá aula de direito, né, e ele gosta muito de discutir. A gente tem, no grupo ali da BC2 Tech, tem algumas pessoas do direito, assim, então tem uma discussão muito interessante. Qualquer coisa a gente traz ele algum dia aí, né? O Jorge sabe uma boa ideia. Se ele topa, porque ele é meio contra a tecnologia, né? Ele nem celular tem. Mas topa, gente. Mas é muito legal. Legal. Beleza, então, gente. Foi muito bom aí o papo, a conversa. E a gente continua aí nos grupos conversando e no próximo mês a gente volta com a reunião aí no final de março. Beleza? Bom sábado para todos. Até mais. Bom sábado. Gente. Obrigado. Bom, gente. Valeu. Um pela abraço. participação aí. Alô. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau.